Glória a Deus. Nós estamos no mês, começar maio, né, irmãos? Domingo que vem. Essa terça-feira começou na minha turma de alunos, começou um aluno. Ele chegou no meio do curso, nosso curso começa em fevereiro, março, abril. Na verdade, ele está pegando os 2 últimos terços do curso, mas ele veio para o curso. Nós temos limite de falta para se formar em cada módulo, mas eu me alegrei, porque ele veio para receber os módulos restantes do semestre, e para se formar ele vai recomeçar o semestre que vem. Irmão, se você é novo na igreja, não é, e quer crescer na palavra de Deus, vem frequentar os nossos cursos. Nós temos 3 cursos, às terças-feiras e aos domingos à tarde. Então, você é muito bem-vindo, nós temos sido edificados. Os meus alunos podem dizer amém? É os meus alunos que disseram, obrigado. Glória a Deus. Queridos, como vos disse, há 2 domingos atrás, então nós estamos na série das 7 mensagens que Jesus proferiu na cruz, e elas condensam praticamente toda pregação e essência do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira mensagem nós vimos que Jesus, enquanto era zombado, depois de espancado, depois de ser humilhado, sem se sentir humilhado, eu não vou voltar a esse assunto, mas você estava aqui, sabe o que eu estou falando. Quantos, a propósito, não perderam nenhuma das 3, considerando hoje? Uau, boa parte dos irmãos não perderam nenhuma. Então, vamos lá, irmão, você tem mais 4 semanas para fechar a série das 7 mensagens. Mas vem aqui. Nós vimos que, no meio daquele sofrimento, a primeira mensagem que Jesus disse foi: Pai, prega comigo, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra. Eles não sabem, o que estão fazendo. A mensagem de perdão. 2 malfeitores ao seu lado, um à direita, outro à esquerda, que representam toda a humanidade. Alguns ouvirão o eco e vão pegar a mensagem pregada, que há perdão de pecados em Cristo Jesus. Alguns vão pegar e o ladrão, possivelmente do lado direito, Bíblias antigas dizem do lado direito, recebeu a palavra. E quando ele recebe a palavra de perdão, ele faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente se volta a ele e diz: hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. É a mensagem de salvação, instantânea, imediata, não é? Não importava naquele momento toda a história dele, toda a perversidade dele, tudo que aprontou, não. Um lapso de fé, antes de partir, ele recebeu salvação. Glória a Deus. E aí fizemos a comparação com Manassés, para a gente ficar com muita raiva, mas isso foi o domingo passado. Hoje, como já disse, ministraria a terceira mensagem que Jesus deu na cruz, foi de cuidado. Ele olha para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí o seu filho. Ele olha para João, que se chamava de discípulo amado, e diz: olha, eis aí a sua mãe. A Bíblia diz que a partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa, mas eu não vou pregar sobre isso, porque nós queremos homenagear e honrar as mães no próximo domingo. Essa é a mensagem irmãs, veja que valor que Jesus está dando às mães. Lá na cruz não teve mensagem para homem, teve para mulher. Glória a Deus. É claro que todas as mensagens servem para os homens e para as mulheres. Glória a Deus. Mas vai ser semana que vem. Hoje nós compartilharemos acerca da 4ª mensagem.
que é um grito. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um grito. As 3 primeiras mensagens, irmão Nene, foram ministradas até ao meio-dia. Jesus foi pendurado 9 horas da manhã. E ele rendeu o seu espírito às 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas pendurado no madeiro. As 3 primeiras horas havia ainda claridade. E ali o Senhor proferiu 3 palavras. Mas as últimas 4 mensagens foi na escuridão. A primeira mensagem de perdão, a segunda de salvação e a terceira de cuidado foram dirigidas a pessoas. Foram dirigidas a quem, irmãos? A pessoas que estavam ali, puderam ouvir e ecoa até hoje. Mas as 4 últimas foi para ele mesmo. Como nós vamos ver a partir de agora. Mas vamos ler o texto. Primeiro texto em Mateus capítulo 27, versos 45 a 47. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Pastor, você não disse que é do meio-dia às 3? No original, no grego, como foi escrito, o dia começava às 6 da manhã. Por isso que hora sexta é meio-dia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas. Houve o que, irmãos? Trevas. Sobre algum pedaço da terra? Não, o que está escrito aí? Sobre toda. Imagine esse dia. Um eclipse mundial. Imagine esse momento. Foram 3 horas de completa escuridão. Prossiga. Por volta da hora nona. Que hora que é a hora nona mesmo, gente? 3 da tarde. Portanto, o sacrifício estava chegando ao fim. A propósito das 4 últimas frases, elas são ditas ali, pertinho do Senhor expirar. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Foi em alta voz, irmãos, foi isso? É isso que o texto diz? Vamos ver o de 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Eu não pedi, mas põe o 48 também. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Amém, queridos? Pode tirar o texto, por favor? Irmãos, a cruz é o centro de tudo. Na cruz se revela o coração da mensagem do Evangelho. O momento em que Jesus dá esse grito: Deus meu, por que me desamparaste? O momento que ele dá esse grito, o mundo natural e o espiritual está em absoluta tensão.
está de que maneira, irmãos? De absoluta? A tensão está enorme. Em poucos minutos, Jesus expiraria. A tensão está enorme. A tensão tomou a natureza. Porque o sol disse assim: eu não vou assistir isso. E as duas versões, tanto Mateus e Marcos, ou Mateus e Lucas, diz: o sol se escondeu. A natureza está tensa. Quando de fato Jesus expirasse, a natureza expressaria ainda mais a sua tensão, com pedras se rompendo, com terremotos. Esse é um dos momentos, eu diria, irmãos, até onde meditei nisso. Eu enxergo esse quadro como o quadro de maior tensão de toda a eternidade. Jesus está aflito. Jesus está aflito. Já já nós vamos ler o Salmo que retrata a aflição de Jesus na cruz. Ele está tenso. Parece que a pressão do inferno tinha ficado no Getsêmani no dia anterior. Na verdade, na noite anterior, mas não. Deixa eu te dizer, o inferno está tenso. Pastor, por que o inferno está tenso? Porque por várias vezes, enquanto o Senhor está lá pendurado, ele ouviu: desça da cruz, até o humilhante, desça da cruz, salva-se a ti e a nós também. A proposta dele descer da cruz era incessante. Sabe por quê, filhos? Porque o inferno estava tenso. Se o inferno não estivesse tenso, não usaria aqueles que ali estavam para propor que Jesus descesse da cruz. Porque parece, obreiro Danilo, que em algum momento foi cair a ficha do inferno. Foi cair a ficha da palavra de Gênesis capítulo 3, o verso 15. Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai para a cruz, conforme disse Isaías 53, como ovelha vai para o matadouro, ele não abre a sua boca. E no Salmo 22, Davi já tinha profetizado essa frase, o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? O inferno está tenso. A morte está tensa. Porque alguém sem pecado iria enfrentá-la. Como a morte só pode cativar o pecador, agora ela ia encontrar o autor da vida. O Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem pecado algum. A morte está tensa. Aleluia! O inferno está tenso, porque a cabeça da serpente ia ser amassada. A morte está tensa, porque ela seria vencida. Logo que Jesus gritasse, está consumado. Que vai ser daqui uns 4 domingos. Aleluia. Já estou te dando um... Os anjos estão tensos.
Pastor, por que os anjos estão tensos? Irmãos, a palavra de Deus diz que os anjos, eles são ministradores, eles são ministros. Eles estão trabalhando em favor dos filhos de Deus, glória a Deus. Os anjos tinham trabalhado no Getsêmani na noite anterior. Agora, eles não podiam trabalhar na cruz. Porque o Filho de Deus está só. Os anjos estão tensos. Por que a gente não pode agora consolar? No Getsêmani podia, na noite anterior, onde Jesus está suando sangue, onde a pressão do inferno foi forte. Quantos estão percebendo a tensão? Deus está tenso. Porque ele viraria o rosto para o seu filho. Exatamente 1 ano e 2 meses antes, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, e antes de ordenar que Lázaro saísse para fora, Jesus vai falar algo muito interessante. Pai, eu sei que sempre me ouves. E esse sempre me ouve significa, vai atender a minha oração. Porque não demorou nada. Quando removeram a pedra do sepulcro, você sabe, está em João capítulo 11, ele só deu o comando, Lázaro, sai para fora. E saiu a múmia lá. Agora vai lá e desata o antigo cadáver. 4 dias já está fedendo. Está nada. Quando Jesus põe a mão, sai tudo limpinho e cheiroso. Diga glória a Deus. 1 ano e 2 meses antes, precisamente, na cronologia dos 3 anos e meio de Jesus, a Bíblia diz ainda um detalhe, ele olhou para o céu, olhou para cima e disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. O céu está tenso, porque seria a primeira e a única oração que não seria ouvida. Deus meu, por que me desamparaste? A tensão aumenta. Porque Jesus, quando está encerrando os 3 anos e meio, senta com os discípulos, e o único evangelho que registra isso é João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal, a oração que Jesus faz pelos discípulos e por todos aqueles que haveriam de vir, de maneira que a gente está incluído naquela oração. Esse capítulo é glorioso. Irmãos, por 6 vezes, quantas vezes? 6 vezes, Jesus orando ao Pai pelos discípulos e por nós, ele chama Deus de Pai. E o último verso desse capítulo diz assim, Pai, eu os fiz conhecer o teu nome. Os meninos que caminhavam com Jesus, meninos, irmãos, a maioria dos historiadores acreditam que a idade média, 18 a 20 anos, com exceção de Pedro, que era o tiozão. Pedro já era tiozão, tinha até sogra.
Jesus até curou a sogra dele. Eu não vou abrir aqui o leque que vocês imaginaram, mas vamos voltar para a cruz. Pedro era o tiozão. E Jesus está dizendo assim: Pai, eu revelei o teu nome para eles. Eu os fiz conhecer o teu nome. Mas espera um pouquinho. Aqueles meninos conheciam a lei judaica. Aqueles meninos conheciam a Torá, conheciam todo o Antigo Testamento. Quando Jesus falava de Abraão, eles sabiam o que Jesus estava falando. De Abraão saem alguns nomes de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Por exemplo, Jeová El Shaddai, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente. E depois Deus vai revelando o seu nome, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o que cura, Rafá, e assim por diante. Aí Jesus está dizendo assim: olha, eu os fiz conhecer o teu nome. Agora, irmãos, um nome que praticamente não foi utilizado em todas as alianças anteriores, irmão Mateus, em todas as alianças anteriores, não foi usado o nome do Pai. Que nome que não foi usado, irmãos? O nome do Pai. Os discípulos ficaram tão encantados do jeito que Jesus orava, que chegaram para ele: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus disse assim: olha, quando vocês forem orarem, a primeira palavra é Pai. E você conhece a oração do Pai Nosso. E os jogadores de futebol recitam o Pai Nosso, não é? E eu soube recentemente que ladrões, antes de roubar, também recitam o Pai Nosso. Você não tem ideia. Eu ouvi isso. Uma irmã nossa que trabalha nas Forças Armadas. Mas olha, filhos, Jesus começa revelando o nome do Pai, orando ao Pai. Jesus, antes de multiplicar os pães, você se lembra, ele levanta os pães e fala: Pai, graças te dou. Já disse e repito, no episódio glorioso da ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias morto: Pai, eu sei que sempre me ouves. Olha que impressionante, irmã Rebeca. Enquanto ainda tinha luz lá na cruz, ele ainda se refere a Deus como Pai. Quando tinha que pregar ou fazer uma oração de pregação para gerar alguma fé, ele ainda se dirige a Deus como Pai. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas quando fica tudo escuro, quando o sol se esconde, quando as tensões ele já não chama mais Deus de Pai, mas pela primeira e única vez, Jesus vai chamar Deus de Deus. Me acompanha aqui, irmão. Vai chamar Deus de Deus pela primeira e única vez. Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu? Da noite anterior para a escuridão da cruz? O que mudou? Estão sentindo a tensão do momento. O inferno está tenso. Os anjos estão tensos. Quer ver como que Jesus estava? Salmo capítulo 69. Obrigado, filho. Salmo capítulo 69. Essa referência que eu dei? Irmãos, o Salmo 69 é um dos salmos proféticos que falam sobre Jesus na cruz.
A zombaria partiu-me o coração. Jesus estava sendo zombado enquanto estava crucificado? A zombaria partiu-me o coração. Jesus está com o coração partido, quebrado. Como é que ele estava? Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores. Veja, já disse, na noite anterior, os anjos o consolavam no jardim. Mas agora não tem anjo. E quem que ele encontrou? Ninguém. Diga assim: Senhor, me dá revelação desse sacrifício. Você sabe o que não mudou? A zombaria. Quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes ele tinha falado em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. O texto bíblico diz que alguns entenderam que ele estava chamando por Elias. Mas olha que interessante. E por isso lhe deram um fel. Por isso lhe deram uma substância utilizada para diminuir o sofrimento de um lado e dar mais tempo de vida, prolongar a vida. Mas tudo aquilo era parte da zombaria. Os historiadores nos ensinam que havia uma crença de que Elias, o profeta Elias, já que não tinha morrido, ele era como que um santo milagreiro. Então as pessoas tinham um altar a Elias. Hoje não existe mais isso, não existe mais altar feito de madeira, de prata, de bronze. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas naquela época em Betânia tinha o santo Elias. Fez parte da zombaria colocarem uma esponja, tentar que aquela esponja chegasse aos lábios dele. Ele recusou. Ele deve estar chamando por Elias. Quem sabe Elias virá socorrê-lo? Eles acreditavam, deixa eu colocar em aspas aqui, irmão, pelo amor de Deus, no santo Elias. Na verdade, você que está em Cristo, tem um santo aí do seu lado. Dá uma olhada para ele, não parece, mas acredite. É a palavra de Deus que diz. Não é? Os santos, ou seja, os separados, não é? Não fica puxando a ficha dele aí que não vai dar certo. Só olha por fé. Diga amém. Esse olhar é por fé, só por fé. Mas creia. Paulo saudava as igrejas assim, aos santos do Senhor. Depois ele ia relatar tudo o que estava acontecendo. Não vou nem abrir aqui, senão a gente vai se divertir ou chorar muito. Mas vamos voltar. Alguma coisa mudou. Da noite anterior até a próxima 3 horas da tarde. A zombaria que não foi, porque a zombaria era a mesma. O coração de Jesus está partido. Ele está em desespero. Suplicou por socorro. Nada recebeu. Você deve se lembrar da polêmica quando Jesus curou um cego de nascença. Reportado, não vou ler para vocês, queridos, João capítulo 9. Lá pelas tantas, os religiosos estavam desafiando o cego, quem o havia curado. E os religiosos não queriam dar glória a Deus, nem atribuir
a obra sobrenatural por meio de Cristo. E lá pelas tantas, o ex-cego, o cego agora curado, ele disse assim: ué, como é que Deus, se esse homem não for de Deus, o milagre não aconteceria, porque Deus não ouve pecadores. É verdade, ele estava repetindo um salmo. Deus não ouve pecadores. O que aconteceu da quinta-feira à noite, no jardim do Getsemane, para sexta-feira, quase 3 horas da tarde? Para Deus não ouvir Jesus, é que ele tinha tomado a forma de pecado. Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Aquele momento, o peso do pecado cai sobre Cristo. Quando chegava a hora dele expirar e completar. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Ainda no Getsemane, você deve se lembrar que Jesus chamou 3 dos discípulos para orar com ele, mas eles não aguentaram a pressão. A pressão do inferno estava muito forte. E a Bíblia diz que os 3 dormiram. E Jesus orou assim: Pai, se for o caso, afasta de mim este cálice. Vamos ler direitinho? Só para Lucas 22 e 42. Eu pedi? Lucas 22 e 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmão, o cálice que Jesus ia beber era um cálice repleto de todos os pecados. Significa então, pastor, que lá no Getsemane Jesus deu uma fraquejada? Será que ele pensou bem? Será que ele pensou bem e falou assim: eu vou ter que dar vida pelo Haroldo? Pela Vanessa? Pelo Ismael? Pelo Duda e Joyce? Pelo Renato? Hebreus capítulo 5 e verso 7 nos responde esse momento. Se você quiser anotar, nunca esqueça, irmãos, Jesus nunca vacilou ao ir para a cruz. Presta atenção o que o autor aos Hebreus, no capítulo 5, se você ainda tem a Bíblia impressa, na minha está anotada esse verso, porque ele é chave para a gente entender a tensão do Getsemane. Não, querido, eu pedi outra versão. Não pedi? ARC?
Não pedi? Então me perdoa. Tem a RC? Que ela vai deixar mais claro. Ó, irmão, presta atenção, Marquinho. Como é chave essa passagem para a gente entender quando Jesus está dizendo do cálice. O qual? Está falando do sumo sacerdote, que é Cristo. Nos dias, esse é o contexto. Nos dias da sua carne, quando Hebreus foi escrito, Jesus já tinha ascendido aos céus. Então ele está se referindo, nos dias da sua carne, que ele estava aqui entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus não podia morrer no jardim. Quantos estão me acompanhando? Ele tinha que chegar até a cruz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus está clamando, lá no Getsêmani, na noite anterior, com clamor e com lágrimas, é essa oração, e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Irmãos, Jesus temeu não chegar até a cruz. E ele precisava chegar até a cruz. Ele precisava se fazer maldito para que você fosse bendito. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. O que aconteceu da quinta-feira de João capítulo 17, onde ele se refere a Deus pelo menos 6 vezes como Pai, onde a primeira palavra da cruz foi Pai, perdoas, onde a primeira palavra ensinando os discípulos a orar foi Pai, nosso que está no céu, onde o ministério de Jesus consistiu também em revelar o nome de Deus, que era o nome do Pai. Por que Jesus falava tanto do nome do Pai? Porque depois, todos os que crescem no nome dele, foram feitos filhos de Deus. Então, para que se cumprisse, a gente pudesse viver uma relação de paternidade, de filiação, e um espírito de filiação que está sobre nós, diga amém. Obrigado, irmão. Então, por que Deus desampara o seu filho? Irmãos, esse é o coração do Evangelho. Essa é a mensagem. A única maneira de Deus ser justo e justificar o homem foi encontrar um outro que fosse o substituto. Que fosse o quê? Vamos lá. Que fosse o quê mesmo, irmãos? O substituto. A obra de Cristo na cruz é uma obra propiciatória, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, mas é uma obra substitutiva. Porque todo aquele que pecar devia morrer. Deus não vai deixar o pecador impune, mas Deus ama tanto o homem, que ele se faz homem na forma do Filho, para que nesta forma a justiça dele fosse feita, entregando o próprio Filho. Diga glória a Deus. Deus não pode passar em cima do pecado. Ele não inocenta o pecador, pois a alma que pecar morrerá. Para que Deus não nos desamparasse por toda a eternidade. Agora eu vou pôr para você, para que Deus não te desamparasse por toda a eternidade, Ele desamparou o seu filho. Para que você
não descesse, você e eu, tá bom? Pelo amor de Deus, para que a gente não descesse ao inferno, Jesus não desceu na cruz. Não desceu da cruz. Diga glória a Deus. Meu Deus. Quando ele se torna maldito pelo peso dos pecados, a santidade de Deus não podia olhar. Então Deus se vira de costas para que ele padecesse só pelos pecados, para que você e eu pudéssemos receber os termos da nova aliança. Não te desampararei, não te deixarei. Diga glória a Deus. Pode começar a terminar? Ali houve a cisão. Na cruz é o lugar da cisão. Jesus só conhecia a vida em comunhão com o Pai. O Pai com o Espírito, irmão Samuel. O Espírito com o Pai com o Filho, um glorificando o outro dando testemunho do outro. Essa é a vida da eternidade. É mais ou menos as nossas células, aquela unidade maravilhosa. Os irmãos se amam, cuidam um do outro. De vez em quando alguém escapa, você vai lá e busca, ora pelo abençoado. É ou não é? Aquela coisa maravilhosa, que são as nossas células. Diga amém. Aquela unidade gostosa que a gente está sempre vivendo. De vez em quando um dá uma derrapada, cai, a gente vai lá e levanta. Sim ou não, irmãos? O nosso Deus é um Deus que se apresenta nas três pessoas. Na forma do Pai, na forma do Filho, da forma do Espírito. Mas tem um lapso. Isso por toda a eternidade. Tem um lapso que isso é rompido. Pastor, como é que isso é possível? A gente não sabe. Então veja, irmãos, a gente não sabe. Mas o preço foi caro. Porque o pai precisou virar as costas para o filho. Porque o filho precisou ficar desamparado. Porque os anjos não podiam estar perto. O Espírito Santo a gente nem sabe. Você hoje recebe de graça. De graça. Como é que você recebe? De graça. Por meio da fé. Mas para quem deu, custou tudo. E só na eternidade nós vamos ter alguma ideia do que isso representou para o nosso Senhor Jesus. E você bem sabe, Deus prova o seu amor por nós, nos dando Cristo, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. De novo, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você possa hoje dizer, meu Pai, como é que me dá tanto amor assim? Como é que me dá uma família tão abençoada aqui, para eu nunca ficar só, nunca me sentir desamparado? Se eu cair, eles vão me ajudar a levantar, eu não estou só. Aleluia! Glória a Deus! Tem que encerrar, irmãos? Eu não sei se eu cobri tudo, mas eu vou começar a encerrar. Quem é o tangedor aqui do dia? Irmãos, tem o obreiro Mateus, não está bem de saúde, razão da ausência, mas a esposa e os 2 filhos vieram. Glória a Deus. Os 2 vieram. Glória a Deus. O discipulador Robert também teve um pequeno problema, caiu da laje, coisa básica, não é? Mas
Eu orando por ele, quando estou aqui em frente à prefeitura, Rosana fala, o pai dele está do lado. Eu falei, tá só ou acompanhado? Tá só, eu falei, misericórdia. Mas o caboclo estava deitado assim, e dava para ver a mão. Glória a Deus, irmãos. Ele fez assim, está batendo o coração. Glória a Deus. Vamos lá, Mário. Põe o para a gente encerrar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toma o teu coração, em nome de Jesus, e meditar nestas coisas. Tem muita minhoca aí na tua cabeça. Em nome de Jesus, toma o teu coração destas verdades, para você começar a perceber a grandiosidade do amor de Deus por você. Em nome de Jesus, não aceite o caminho da tristeza, da agonia, porque Jesus já passou por isso tudo. Não permita portas da depressão abrir na tua vida, porque Jesus já andou nesta porta. Na verdade, quando ele está ali na ausência de Deus, que se fez pecado, ele estava na cara do inferno. Ele vai até o inferno para que você não precisasse ir. E no nome dele nós vamos morar com ele eternamente. Ele se fez pecado para você ser justiça de Deus. É nisso que a gente tem que meditar. Quando Paulo diz, olha, fica pensando nas coisas que são de cima, fica pensando nas coisas que são do alto, é que você vai estar imune de ter a sua mente para baixo, seus comportamentos para baixo. Diga glória a Deus. E a tua justiça não tem nem a ver com os teus comportamentos, só tem a ver com a tua fé. Porque o mérito de Cristo, nós entramos no mérito dele. Ele agradou o Pai, e se você está em Cristo, você também agrada o Pai. Ele sabe que você vai errar, meu irmão, mas a boa notícia é que dos teus pecados ele não se lembra mais. Glória a Deus. Toma a tua mente em nome de Jesus dessas eternas verdades. Oh Deus. Primeira vez que Deus meu, por que me desamparaste, foi proferida, foi no Salmo 22. Projeta aí, filho, por favor. Oh Espírito Santo, irmãos, me dá uma alegria. Mas me dá uma alegria. Me dá uma alegria enorme meditar e até onde eu consigo chegar nessa graça maravilhosa. A minha mente não tem espaço para permitir a tristeza tomar conta dela. De vez em quando vem o choro. Mas a palavra de Deus diz, o choro pode até durar uma noite. Mas no outro dia de manhã eu vou lembrar o quanto eu sou amado. 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 Pelos méritos de Cristo. Pelo sacrifício do Cordeiro. Pode até durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Glória a Deus. Aleluia, eu quero declarar, irmão, que tristeza e depressão não vai consumir a tua vida. Não vai consumir a tua vida à medida que você medita e mastiga nas verdades eternas de Deus para você. É de graça porque ninguém merece. É de graça porque não dá para negociar nem pagar a conta. Então ele resolveu dar de graça. Simplesmente pegue pela fé. Diga eu creio. Aleluia. O que Jesus está dizendo lá, meu Deus, lá na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Davi escreveu 1000 anos antes. 1000. Olha que coisa. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Tem a NTLH? A gente está chique, né, irmãos? Aleluia. A nova tradução na linguagem de hoje. Eu nem sei o que está lá, mas eu acho que vai nos ajudar aqui melhor. Não é para trazer a linguagem de hoje.
Aleluia. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Irmã, Ele está mais perto do que você possa imaginar. Ele está mais perto do que você possa pensar. Por que não escuta? Ele está escutando. As tuas orações, elas sobem como incenso suave diante do Senhor. Quem não teria oração escutada foi há 2000 anos atrás, porque Ele se fez pecado por nós. Mas a tua oração é ouvida diante do Senhor. Persevere um pouquinho mais. Por que não escutas quando grito pedindo socorro? 1000 anos depois, o nosso Salvador estava lá na cruz com a mesma frase. Queridos, na cronologia dos Salmos, é atribuído o Salmo 22, irmã Rebeca Menezes Peliascov. Irmãos, a meu ver, o momento de maior angústia da vida de Davi, o momento de maior angústia, da pressão máxima sobre ele. Por quê, pastor? Irmãos, Davi, que matou gigante, Davi que derrotava exércitos, Davi que estabeleceu um reino, Davi que ouviu de Deus: você não vai construir nada para mim não, sou eu que vou construir uma casa para você e vou fazer o teu nome eterno. É esse Davi, aquele que tangia sua harpa e cantava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o contexto de maior angústia da vida dele. Por quê? Porque já na parte final do seu reinado, um dos seus filhos se levanta contra ele. Irmãos, essa é uma das páginas mais tristes da vida de um homem. Não foi o Joabe, o chefe dos exércitos dele, não, que se levantou contra ele. Aqui não. Não foram reis. Já não era o caso de Saul. Saul já estava morto. Não. Agora, Márcio Cardoso, era o filho. Irmãos, o filho se levantar contra o pai, arregimentar a parte do exército, nas palavras de hoje, deu um golpe de estado. E Davi faz exatamente o caminho que Cristo fez do Monte das Oliveiras para o Getsemane. É o vale de Cedron. E ali ele vai chorando. Meu Deus, que angústia. Só de eu pensar. Nós somos uma igreja que vai gerando os filhos na fé. Só de pensar um negócio desse, irmãos, eu comecei a ficar ruim hoje só de pensar nisso. O filho arregimentou parte do exército e ainda foi atrás dele para matá-lo. Não, é angústia ou não é angústia? É pesado ou não é pesado? Você não vai ler agora, irmãos, mas isso deve estar em 2 Samuel capítulo 15 ou 16. Não vai ler não, fica aí, vem comigo aqui. O fim da história é ruim, mas é ruim, mas é ruim. É ruim. Por quê? Porque Davi reassume o trono, mas com o filho morto.
Eu não sei o que dá para ter de bom aí. O herdeiro, um dos herdeiros, um potencial herdeiro, não pensa em tragédia. Mas esse não foi o fim de Davi. O fim não é o Salmo 22. Você sabe que também não foi para Jesus. O Deus meu, porque me desamparaste? Porque na ressurreição o Pai estava lá. O Espírito Santo estava lá na ressurreição. E o próprio Cristo estava agindo na ressurreição. Glória a Deus. Irmãos, o fim de Davi é o Salmo 46. E eu quero que a gente leia juntos. Vamos ficar em pé nesta hora? Aleluia. Para a gente encerrar essa terceira, a turma da banda toda vem aqui enquanto a gente lê. Aleluia. Aleluia. E nós vamos orar por você, meu irmão. Você que está em meio a grandes lutas, teu coração angustiado, entristecido, nós vamos ministrar aqui. Os líderes vão pôr as mãos, vão abençoar e vão liberar a palavra sobre a tua vida. Tem pessoas aqui que têm decisões importantíssimas para tomar no início dessa semana, e você chegou aqui angustiado. Vem aqui que você vai receber uma palavra de encorajamento. Mas antes nós vamos ler o Salmo 46. Aleluia. Glória a Deus. Está na versão que eu pedi, filho? Beleza, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você por um momento exaltasse o Cordeiro de Deus. Antes da gente ler essa passagem, se você quiser exaltar o nome do Senhor por um momento. Aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Vamos exaltar por um momento o Cordeiro de Deus. Vamos exaltar o sacrifício de Jesus. Sabe o tom, filho? Aleluia. A Ele a glória. É esse? Abaixo, né? Aleluia. Vamos lá? Desculpa, irmãos, se eu não aviso antes, é uma benção. Nem pensei antes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. uma vez mais, a Ele a glória. Apague a primeira série aqui de luz. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós vamos experimentar grandes milagres nesses dias. Maravilhas que vão acontecer dentro do teu coração nesses dias. Aquelas trevas exteriores refletiam as trevas interiores do Senhor Jesus. Ele entrou na escuridão para que a gente tivesse clareza e luz de decisões importantes que temos que tomar. Equipe da projeção, acompanha a congregação. 3, 2, 1. Deus. Prossiga. Vamos, equipe, não deixa passar. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda
Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vai! Aleluia! Glória a Deus! Projeção. Antes de acabar as duas últimas palavras, já muda para a gente fazer um ritmo aqui. Maravilha? Volta para o primeiro lá. Nós vamos até o 7. Irmãos, esse é um salmo profético. Aleluia! Só que agora, filho. Obrigado. Vamos lá? Amém? Irmãos, onde tiver terceira pessoa, põe para a primeira. Vamos nessa? Deus é o meu, ao invés de nosso, é o meu. Vamos lá, vamos ensaiar. 3, 2, 1. Temerei. Vai. Há um rio. Aleluia. Vai. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Glória a Deus. Aleluia. 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 Última vez, irmãos. Tá ficando bom agora? Última vez. Aleluia. É esse, aleluia, glória a Deus. Dá a palhinha aí, dá a palhinha antes da gente ler. Agora o ensaio vai ficar bom. Oh Jesus, me dá da tua graça. Me ajuda. Aleluia. O Senhor vai derramar coisas grandes aqui nesta noite, irmãos. O Senhor vai liberar, vai destravar. Põe ritmo, põe ritmo.